Este episódio conta com o apoio da Organic India, onde o compromisso é ser um modelo vivo de amor, consciência e sustentabilidade em ação. Sejam muito bem-vindos a este episódio. Connosco temos Inês Almeida. Hoje não vai estar 100% na qualidade de Cosmic Feminine, mas sim na qualidade de pessoa e nossa amiga mulher que vem aqui partilhar a sua história. Obrigada, Inês, por teres aceito o convite. Obrigada pelo convite, estou muito contente por estar aqui convosco. É mesmo um gosto em receber-te, obrigada. Olha, contextualizando, tu há relativamente pouco tempo partilhaste na tua conta de Instagram uns posts muito importantes sobre, assumiste primeiro que estavas em pré-conceição consciente ativa, que já sabia, eu pelo menos, não sei vocês, mas eu já sabia que estavas em pré-conceição consciente, mas a ativa foi assim público agora há relativamente pouco tempo e vieste logo com a partilha de ia parecer um negativo e como é que nós lidamos com isso. Então para nós foi assim, ai que bom que a Inês está a dar voz a isto, e portanto ficámos logo assim com a pulinha atrás da orelha do ai, por favor vamos trazê-la, e tu teres aceito é mesmo muito, muito bom para todos nós, não só para nós pessoalmente, mas para toda a gente que nos está a ouvir e que passa por isto, não é? Nós sabemos diariamente e algumas pessoas, alguns casais até com alguma regularidade, portanto obrigada por estares a dar voz, por teres dado voz. E agora sim, perguntar-te, então contextualiza assim um bocadinho como é que foi este caminho de pré-conceição consciente até partirem para pré-conceição ativa e tudo. Olha, é muito giro vocês as duas estarem agora a falar comigo sobre isto, porque vocês as duas foram responsáveis pela minha consciência de eu estar em pré-conceição consciente, na altura não ativa. Isto começou com o Fé Summit, que eu e a Filipe organizámos e que te convidámos, Catarina, e quando eu te ouvi falar, foi tipo assim uma cena, tipo um clique na minha cabeça. Pera, eu estou nisto, eu não sabia. A Inês mandou-me uma mensagem em off no chat interno em que dizia assim: eu não acredito, eu estou nisto há anos. E eu só dizia, pois, se calhar estás. Eu acho que já estava nesse processo ainda antes de conhecer o meu companheiro. E é tão bonito perceber que, uau, é assim, antes de forma inconsciente se calhar, mas já estava um bocadinho neste processo de tentar autoconhecer-me e tentar pensar, e quando acontecer? Não é que eu quisesse na altura, quer dizer, já quero ser mãe há muito tempo, há mesmo muito tempo, houve uma altura que eu estava a pensar, não, eu quero ser mãe solteira, eu não encontro nenhum homem de jeito, eu vou só fazer um tratamento e vou ficar grávida sozinha e não quero saber de mais nada. Portanto, isso era o meu desejo tão grande de ser mãe, eu tinha para aí uns 24 anos. Mas depois, quando conheci o meu companheiro, por volta dessa altura, eu pensei, não, se calhar vou esperar, porque eu realmente encontrei o pai dos meus filhos, então vou esperar. E eu vou falar sobre isso, porque eu acho que isso realmente foi aquilo que foi mais desafiador para mim, que foi o meu companheiro, os timings dele, e eu esperei alguns anos pelo timing dele, então eu também quero falar sobre isto, e inclusive eu e ele gravámos um episódio para o meu podcast vamos falar os dois sobre isto, não é? Porque também foi muito giro ver também a visão dele e como é que ele próprio vivia este processo de pré-conceição, muito menos consciente do que eu, porque eu sou uma pessoa sempre fui muito consciente, então sempre tive muito esta vontade de pensar de forma racional sobre as coisas e tentar organizar e compartimentar na minha cabeça aquilo que eu realmente quero, o meu objetivo, portanto, tentar organizar para depois conseguir alcançar esse objetivo. E pronto, e então o que é que aconteceu? Eu no Fé Summit tive esta epifania, uau, isto é realmente aquilo que eu sinto, e pronto, já te segui a Catarina, portanto eu continuei, não é, a mergulhar um bocadinho nessas reflexões, na altura de forma um bocadinho inconsciente, eu não estava muito a procurar ativamente, sei lá, bora mergulhar neste processo, foi algo muito gradual, eu acho que respeitei muito o meu processo, então sei lá, coisas como ler o livro Spirit Babies, que eu acho que é algo tão vulgar que nós fazemos, ler um livro, ok, vou ler um livro porque gosto do assunto, e depois também meio que mescla com a minha área, porque eu sendo enfermeira parteira também meio que, eu também estou a ler isto porque isto é o meu interesse profissional, mas também é pessoal, e depois, e depois já estamos ali meio embranhadas naquilo. E só estes pequenos passos de como é que eu posso comer melhor,
não é? O que é que eu posso fazer para ser mais ativa fisicamente, portanto, preparar o meu corpo físico, depois também esta questão do Spirit Babies. Eu em 2019 tive a visita do meu filho, e foi muito giro, porque realmente eu não me sentia fisicamente preparada para ter um filho na altura, mas já me sentia, e foi aí que eu percebi, sentia-me emocionalmente e espiritualmente preparada para realmente receber esse bebé, e foi um bebé que me chegou, e eu fiquei tão assustada quando ele me chegou, porque foi durante uma meditação e foi tão real vê-lo ali, olhar para mim e eu, uau, foi assim, como assim? E ele visitou-me 2 vezes nesse ano, depois eu senti sempre a sua presença, e ao ler, por exemplo, o Spirit Babies, comecei a perceber, meio que a integrar essa presença dele, que estava constantemente comigo, então eu sabia que era só uma questão de tempo, do pai também, porque eu também senti que ele já tinha escolhido o pai também, não é? Então, de ele meio que escolher, esperar que o pai decidisse que era o tempo certo, e eu acho que foi o pai que, que foi mesmo aqui decisivo para quando é que ele vinha, não é? Mas sim, preparei-me muito a nível físico, a nível emocional, fiz muita terapia desde 2020, também tive assim uns meses muito desafiantes na altura em que estava a viver em Londres, na altura da pandemia, portanto também foi um bocadinho esse processo de também olhar para a minha infância, olhar para o meu pai, para a relação com o meu pai, também um bocadinho para a relação com a minha mãe, curar muito a ancestralidade do lado da minha mãe, da minha avó, portanto senti muito, já tinha feito este processo de forma, se calhar também trabalhar no feminino também nos ajuda muito a fazer esse processo. Acima de tudo também a parte do ciclo menstrual eu já tinha, que é algo também que eu considero essencial que as mulheres tenham, pelo menos uma consciência atempadamente se o seu ciclo é saudável ou não é, procurar ajuda se não for, atempadamente, para não termos aquele peso, aquela pressão de, ok, quero engravidar, agora vamos fazer este diagnóstico e perceber como é que está o nosso ciclo. Portanto, eu já sabia que o meu ciclo era regular, as minhas hormonas estavam ótimas, a minha fase de luto estava perfeita, eu não tinha qualquer sintoma a nível do ciclo menstrual, portanto, essa parte era tipo um check que eu podia fazer e já me sentia assim mais descansada nesse aspecto, porque eu sempre tive muito medo de não conseguir ser mãe, mesmo muito medo. Eu acho também acabo por fazer em nível profissional este percurso de eu vou tentar descobrir, ter o máximo de conhecimento que eu conseguir ter para tentar que isto não me aconteça, sabem? E eu tinha mesmo muito medo de não conseguir engravidar, muito medo. Então foi algo que eu explorei muito também. Então foi assim um processo muito atabalhoado, muito intuitivo, de deixa lá ver o que é que eu quero fazer, o que é que eu preciso, mas acima de tudo muito intuitivo, de perceber as minhas reais necessidades. Mas é muito importante que tu, à medida que vais mergulhando nesse conhecimento, que vais também de alguma maneira organizando e compilando e organizando todo esse material, digamos, que tu foste recolhendo, não é, de informação, seja de livros, seja de podcast, seja de cursos, seja a tua própria prática clínica, tu no fundo também devolves, que é uma coisa que eu acho que é muito bonita no teu percurso, tu também devolves isso à comunidade, às outras mulheres, para que outras pessoas que estejam a passar exatamente pela mesma circunstância que tu tenham a oportunidade de trilhar um caminho não similar, mas empoderado, com informação, e a partir daí seguir o caminho que é mais indicado para elas. E é muito interessante porque mesmo tu numa primeira instância não verbalizando diretamente que estavas em pré-conceição, para quem te conhece, acho que as pessoas, por aquilo que tu também já ias partilhando, pela segmentação do teu conteúdo, já começavam a entender que ela está interessada neste tema. E tu és tão transparente e não tens medo disso, ou seja, tu podias ter medo de não conseguir engravidar, podias ter medo de algo nas tuas hormonas não estarem bem, mas tu não tens medo da transparência. E posso-te dizer que essa foi uma das coisas que nos fez pensar em trazer-te, porque nós sabíamos exatamente que tu irias dizer aquela que foi a tua experiência, a forma como tu realmente te sentias. Olha, entre este abraçar do conhecimento, acredito que partilhá-lo com o teu parceiro e esperar que ele estivesse disponível, porque isto é uma coisa que nós ouvimos muitas vezes e que não é fácil de lidar, foi quanto tempo? Olha, não é isso, eu acho que é preciso consciência. Eu sentia-me muito sozinha, eu pensava, fogo então, quer dizer, não é suposto esperarmos tanto. Será que ele quer realmente? Eu sei que a Catarina também partilhou a situação dela, mas será que ele quer realmente? Será que estamos os dois nisto? E eu falava com ele, olha, preciso saber se sim ou não, para eu saber se vou continuar nesta relação ou se vou sair, porque isto é realmente importante para mim. E ele sabia disto.
Porque ele dizia, eu quero, eu só não sabia quando, era este quando que me deixava super estressada. Mas foi cerca de 4 anos. Cerca de 4 anos, porque eu já queria ser mãe antes de o conhecer e quando o conheci, eu meio que mandei para o universo antes de o conhecer, a próxima pessoa que eu tiver vai ser o pai dos meus filhos. Eu não vou perder tempo com mais ninguém, vai ser o pai dos meus filhos. É engraçado que eu tive logo e ontem estávamos a falar sobre isso, nós percebemos logo isso, quando nos conhecemos, temos uma conexão muito grande, muito forte. Só que ele também sendo mais novo que eu, não é assim tanto, 1 ano, mas faz diferença cá para os homens a nível emocional, de maturidade emocional, mas realmente senti que eu já estava pronta, primeiro que ele, há bastante tempo. Ele queria ser pai, mas era uma realidade assim um bocadinho distante, não é? Mas sim, foi desde que nos conhecemos até que realmente percebemos, ok, bora lá, então avançar para este processo foi muito tempo e posso-vos dizer uma coisa, a partir do momento em que ele me disse, bora então, bora lá fazer, e não foi quando nós estávamos mais estáveis financeiramente, não foi nada disso, não foi mesmo no timing dele. Eu senti um alívio tão grande e esse peso de ai, eu não vou conseguir ser mãe, eu tenho medo de não conseguir engravidar, meio que foi em março, quando realmente nós entramos em pré-conceição ativa, em março deste ano, eu estava super ansiosa antes disso, tipo, eu não sei quando é que vai acontecer, e se eu for depois demasiado velha, a gente pensa sempre nisto, não é? É inevitável. Se eu já for mais velha, e se eu depois já não conseguir, e se eu tiver... Enfim, aqueles dramas todos. E quando ele me disse, ok, bora lá, eu fiquei tipo, espera, a sério? Isto é real? Fiquei super, uau! E fiquei tão mais aliviada, foi ai, vocês nem imaginam o peso que me saiu de cima. Eu já não sentia essa pressão, eu já ficava, ok, isto acontece quando tem que acontecer. E quando a menstruação vinha, não é? É sempre aquela coisa. Eu não ficava propriamente, sei lá, triste. Não cheguei a esse ponto de ficar triste. Ficava só meio que a acolher essa vinda dessa menstruação, mas porque ele estava ao meu lado, eu sentia muito mais leveza. Foi tão fundamental ele realmente se sentir pronto. E é que quando a Catarina dizia, como é que tu dizias que estou tão feliz que ele tenha escolhido ter este filho comigo, não é? Depois do teu filho nascer, tu ficavas mesmo feliz por ele ter sido, não é? Não ser só tu, ser também ele a acolher essa vinda desse bebê. E eu agora sei o que é que tu queres dizer. É tão bom, porque eu conhecia o meu ciclo, não é? Eu podia simplesmente, ups, não é? A verdade é essa, nós conhecendo o nosso ciclo, nós sabemos a nossa fase fértil e se os vossos companheiros forem como o meu confia a 100% em mim, portanto, diz-me se sim ou não e eu, não é? E era fácil, não é? Era fácil nós realmente irmos um bocadinho contra a vontade dele e depois ele, pronto, uma pessoa depois estando grávida, ele depois logo se habitua, logo se orienta, não é? Só que eu pensei, não, Inês, calma. E vocês acreditem, e agora eu estou mesmo a ser super vulnerável, quando eu pensava muitas vezes em fazê-lo. Pensava, pá, vai este mês, bora lá. Mas eu não conseguia fazê-lo. eu não conseguia chegar. E era uma vontade tão grande realmente de ser mãe, e ser mãe já, tipo, para ontem, eu não consigo aguentar mais. Eu tinha esta sensação de eu não consigo aguentar mais. Pronto, mas mesmo assim havia qualquer coisa, não sei, que me dizia, não faças isto, está quase, confia. Sabem? Aquela vozinha que vocês já à altura dizem, mas isto é uma vozinha de bem de onde? Isto pode nem ser real. Mas agora vocês olham para trás e pensam, não, espera lá, esta vozinha realmente tinha razão. Era mesmo aquela altura para esperar. E na altura vocês não percebem porque é que ela está ali, porque é que ela está a dizer, tem calma, mas tu queres isto, queres tanto isto? Como assim, sabem? É mesmo esta junção dos dois, não é? Nós sabemos em parte, ou seja, é sempre uma possibilidade nós enganarmos, mas é essa escolha e assumir a consequência disso. E agora estar a ouvir-te falar, eu não sei se por causa da minha própria história, também da minha concepção, de eu ouvir que a minha mãe monitorizava os ciclos há 32 anos atrás e falava com a ginecologista a dizer, é agora. E pelo que eu sei, foi um bocadinho às escondidas do meu pai, eu acho que isso também me servia de travão, eu preferia que não tivesse sido dessa forma. Acho que esse é aquele patamar de consciência, não é? Acho que esse é aquele patamar de consciência de esta escolha é tão importante para mim quanto é para ele. Esta criança que vem merece que efetivamente os dois estejam igualmente informados, igualmente conscientes, igualmente disponíveis.
E mesmo que não haja este nível de consciência igual, porque às vezes não há, não é? E, pelo menos eu vejo isto, e está tudo bem, porque não temos de estar todos no mesmo nível, mas pelo menos o sim ser dito. A tal disponibilidade, exatamente, Sim, porque uma vez que essa abertura. disponibilidade existe, a consciência pode não existir na pré-conceição, mas vai sendo ganha ao longo da gestação ou até depois do bebê nascer, e depois lá está, o próprio nível de consciência ele é adaptável mediante a forma como a pessoa também está a viver a própria vida. Não é? E também Portanto, o que é que nós estamos a passar a este filho, não é? Que é, eu vou porque eu quero e não quero saber o que é que o teu pai acha, ou não, nós vamos os dois e nós esperamos os dois, sim. estarmos os dois prontos. Principalmente quando temos este caminho, como tu descreves, de que tu já sentes o teu filho, tu sabes que ele vem, tu já tens, no fundo, a caminha está pronta, tu sabes que está tudo certo. Então, muito bem, vamos aguardar em total serenidade porque sabemos que tudo está bem. Imagina que, e isto é das coisas que eu mais digo em consultório, quando eu falo de monitorizar o ciclo, quando eu falo de literacia, não é? Nós nos conhecermos, que é todo um caminho que dá para fazer antes, lá está, de o pai estar disponível, dá-nos tanto conhecimento sobre o nosso corpo para não panicarmos em vão sobre essas questões. Se eu sei que a minha fase lútea está boa, se eu consigo ver de facto o meu muco cervical, se eu consigo distinguir o muco cervical ao longo do ciclo, tudo isso dá-nos tantos indicadores de como nós estamos, da nossa vitalidade, que no fundo acabamos por estar muitíssimo mais confortáveis para aguardar, porque sabem-se tantas histórias, por exemplo, no meu caso, eu começo agora, de facto, a estar disponível para uma pré-conceição ativa. Mas porque também estou na fase, digamos, da informação. De tanto que eu ouço em consultório de histórias menos boas, para mim é fundamental saber que eu estou pronta. Então, quando eu estiver 100% pronta, acho que vamos entrar nessa conversa de estamos os dois, não é? Boa, então vamos. Mas isto pode durar 2 meses para alguém que já tem este conhecimento, pode durar 2 anos, pode durar muito mais. Mas a informação é de facto empoderamento. Inês, deixa-me perguntar-te, como é que nesse primeiro ciclo de pré-conceição ativa em que é, ok, vamos, como é que foi viver esse ciclo? Porque pelo menos para mim, os primeiros ciclos de sim são assim muito especiais. E como é que foi para ti? Como é que foi para vocês? Então, o nosso primeiro ciclo, eu acho que foi vivido, lá está como eu estava a dizer, de uma forma muito mais calma do que eu pensava que ia acontecer. Eu pensava que ia estar tipo, ok, bora lá. E é aquela questão, nós temos sempre aquela expectativa que acontece no primeiro ciclo, e é engraçado porque nós sabemos a teoria toda, eu não sei se acontece convosco, nós sabemos a teoria toda, dizemos isso às pessoas que seguimos, dizemos isso às nossas clientes, às nossas alunas, mas quando é connosco é completamente diferente. Não sei se sentem isso também. Então, eu sabia que provavelmente não ia acontecer no primeiro ciclo, mas há sempre aquela questão, epá, mas isso não aconteceu agora, será que vai acontecer? É sempre aquele medo e depois acaba por ser uma vozinha tão chata na nossa cabeça, sabem? Mas eu sei que pode acontecer. O primeiro ciclo não é toda a gente que engravida no primeiro ciclo. A maioria das pessoas, cara, até nem engravida no primeiro ciclo. Mas se calhar nós meio que esperamos que connosco seja diferente, nós queremos a validação de que realmente aquilo que nós queremos que aconteça vai realmente acontecer. Então, nós não sabemos, eu nunca tinha estado grávida, não é? Então, eu nunca tinha visto um teste de gravidez positivo. Então, se calhar tinha amigas minhas que já engravidaram sem querer, por exemplo, não é? Isso comigo era difícil porque eu já conhecia o meu ciclo, mas pronto. Mas tinha aquela questão, e realmente se eu nunca for capaz de conseguir engravidar, sabem? Então havia sempre este medo, que eu acho que é um medo que a maioria das pessoas tem. No meu caso eu queria realmente muito ser mãe há muito tempo, mas há mulheres que mesmo não querendo ser assim mães, assim tanto como se calhar eu queria, sentem sempre isto, há sempre este medo, sempre este receio. Então eu sentia isso, é normal, eu acho que isso é normal sentir isso, mas gostei muito realmente de ter o apoio do meu companheiro. Nós estávamos os dois nisto, já não era eu sozinha. Eu fiz muito este processo que a Filipa estava a falar. Ok, ele não está pronto, mas eu vou-me preparar. Por isso é que este processo de pré-conceição não ativa para mim, ou consciente, durou cerca de 2 anos, porque foi a partir do momento em que eu tomei consciência de que eu estou a preparar para isto acontecer, mas ainda não estou pronta fisicamente, ou o meu companheiro não está pronto fisicamente para materializar esse desejo. Então eu preparei-me.
ok, ele não está pronto, eu vou-me preparar, não é? E quando chegou ao momento, eu fiquei tipo, oh meu Deus, e se acontecer, também pensei nisto, e se acontecer, será que eu estou realmente pronta para estar grávida, não é? Então, é normal termos estes medos, eu acredito que é mesmo muito comum, e depois é aquilo de o timing das relações, sabem? Na janela fértil. E depois falava muito com o meu companheiro e por acaso achei que ele ia acolher isto de uma forma diferente, mas eu sempre fui muito respeitador e quando eu dizia, ok, temos que ter agora, não é? Ele dizia, ok, então vá, bora. Não era tipo, não apetece, ou sei lá, tem mesmo que ser, não queres fazer noutra altura. Não, ele era respeitador disso e se via-se que ele tinha aquela vontade e gostei tanto de ver que ele realmente tinha vontade de ser pai, não é? De fazer por ser pai, por engravidarmos. Foi super bonito e eu pensei, isto não podia ser de outra forma, não é? Como é que foi, desculpa interromper-te, Inês, como é que foi viver essa fase lútea, desde o momento da janela fértil até à confirmação ou não? Super desesperante. Eu confesso que eu demorei cerca de 3 ciclos para engravidar, portanto cerca de 2 meses, portanto eu até considero que foi relativamente rápido dentro daquilo que eu até estava à espera. Eu acho que não tinha grandes expectativas, eu meio que gostava que fosse um primeiro ciclo, mas depois era tipo, ok, 3 ciclos não é assim tanto, estão a ver, podia ser mais, sabem? Então eu estava assim meio que não queria criar expectativas em relação a isso, mas as 2 semanas de espera eu nunca tive assim. Não tive assim tantas, não é? Tive duas, pronto, tive duas vezes 2 semanas de espera em que estava ali. Eu acho que estava muito. Eu não queria gastar dinheiro em testes de gravidez, então eu estava tipo. Eu sabia a duração da minha fase lútea e eu estava tipo, ok, deixa lá ver se fase lútea. Ok, 12 dias, geralmente é 12 dias, está a durar um 13º dia, será que é hoje? Depois menstruava eu, ok, pronto, não gastei dinheiro em testes de gravidez. Eu tinha muito esta coisa, para que é que eu vou gastar dinheiro em testes de gravidez? Também sentias? Não, tipo, para quê? Até que, e por acaso foi no ciclo em que eu engravidei, comprei um kit de testes de ovulação, isto porque o meu cão roeu o meu temp drop, o meu termómetro. E, ou seja, eu não avaliava a minha temperatura basal, e isto foi mesmo tudo timing divino. E eu estava com muito pouco muco cervical. Ou seja, eu estava às escuras pela primeira vez na minha vida, em anos de monitorização do meu ciclo, pai, 4 anos de monitorização do meu ciclo, pela primeira vez eu não tinha controle de nada. E eu estava tipo, oh meu Deus, como é que eu vou lidar com isto? Como é que isto vai ser? Então comprei testes de ovulação, que era algo que eu não até nem avaliava. E tive 2 picos de LH no ciclo em que engravidei. E eu até me lembro de eu estar a avaliar o do LH, lá no copinho do xixi, e o meu namorado aparece por trás e diz: então, quando é que é a altura? E eu, olha, sabes que eu acho que já passou, eu acho que deixámos passar a ovulação e eu não me apercebi porque eu não tinha realmente muco cervical, nem a temperatura, não tinha nada, estava mesmo nas escuras, só tinha o LH e o LH tinha dado positivo. Só que isso tinha sido o primeiro positivo e era um falso positivo, não tinha disputado a ovulação. Então, mais tarde, é que eu ovulei, passado uns 3 dias, ovulei e vi, ok, agora sim, parece que vi ali um bocadinho de muco, então agora sim. E por acaso conseguimos apanhar bem esse timing, mas acho que também foi muito giro essa questão de surrender, sabem? Tipo, olhem, não avalio a minha temperatura basal, também não vou comprar um termómetro, acho que é desnecessário. Por acaso, entretanto, mandei vir no tempo de job, mandei vir um replacement, eles conseguiram dar-me um replacement, mas chegou, já eu sabia que estava grávida, portanto já nem sequer atuei naquilo. O muco cervical, eu assim, como assim? Isto era o meu marcador favorito e estava a falhar, foi muita frustração, mas eu estava a perceber que era mesmo surrender. E sabem o que é que aconteceu nesse ciclo? Foi mesmo muito engraçado, porque aquilo vinha, acho que eram 100 testes de ovulação e 25 de gravidez. E eu, isto tenho aqui testes à fartazana, vamos fazer. E no dia de fase lútea, eu fiz um teste, porque eu senti-me muito mal disposta e até vomitei. Eu pensei, bem, eu vou fazer um teste. Não sei, pode dar positivo, vou fazer, mas deu negativo. E eu, pronto, ok, não estou grávida. E disse ao meu namorado, olha, este mês não foi, pronto, continua a vida. Depois passado uns dias, tive um sangramento e eu disse ao meu namorado, estou com spotting, vai aparecer o período, portanto esquece, este mês definitivamente não foi. Mas vocês não estão a perceber, eu não pensava, isto é mesmo giro, porque uma pessoa tão informada como eu não pensava que eu ia descobrir desta forma, eu tive
assim, como muitas pessoas que nós ouvimos falar, e nós pensamos assim, mas esta pessoa não tem consciência nenhuma do seu ciclo, do seu corpo, não conhece, não sabe que está grávida, como assim? Comigo foi semelhante, porquê? Porque eu já tinha feito o teste, não é? Mas isto foi antes da implantação, não é? Depois, mais tarde, tive a implantação, que eu pensava que ia ser menstruação. Fomos para o Porto, eu munimo de cuequinhas menstruais, estava prontíssima, e tampões, e não sei o que, uns tampões que a marca me tinha enviado, e não sei o que, estava super preparada para me vir a menstruação, e depois não me veio. O que é que me aconteceu? Fiquei com muco cervical. Espera lá, não tive muco cervical o ciclo todo, e agora estou com muco cervical. Isto também é uma coisa que não se fala muito, não é? Mesmo dentro desta área. O que é que isto significa? Mas deixei passar, vocês não estão a perceber, eu deixei passar, eu tipo, não, o período está para vir, isto deve ser uma desregulação hormonal, este ciclo foi todo atípico, isto de certeza que é uma desregulação hormonal. Eu esperei ainda alguns dias até fazer um teste de gravidez, e quando fiz, eu fiz o teste daqueles, pronto, de tirinhas, e comecei a ver a tirinha, sabem, a tinta a surgir, e depois apareceu só um coisinho, e eu, isto vai ser só um, está negativo, e fui dar uma volta com o meu cão, tipo, fui caminhar com ele 1 hora, estão a ver? Nem pensei mais nisso. Quando voltei a casa, eu pensei, deixa lá ver o teste só porque sim, mas aquilo é negativo. Quando fui ver o teste, estavam 2 tirinhas e eu, não, isto é mentira, isto só pode ser. Ou seja, eu tive em negação durante tipo não sei quantos dias, vocês não estão a perceber. E eu tipo fiz imensos testes, disse ao meu namorado, vai comprar testes, que eu não estou a acreditar nisto. Vocês, a sério, eu sou a pior pessoa. Porque eu nem sequer nem sequer lhe dei a notícia pessoalmente. Ele estava a trabalhar, eu mandei-lhe uma mensagem do teste e disse, olha, deu positivo, deve ser mentira, compra-me outro. Eu nem sequer vi a reação dele, estão a ver? Como é que, se ele ficou feliz, se ele ficou, whatever, espantado. Eu nem sequer vi como é que ele reagiu, sabem? E depois eu penso assim, fogo, sério, eu devia ter feito isto de outra forma. Você estava tão a leste. Foi mesmo, Inês, uma oportunidade para exatamente fazeres completamente fora da tua zona de conforto e de controle, não é? Isso é mesmo bonito. Incrível, foi mesmo... Eu já estava desconfiada. O meu cão roeu o meu tempo de drop. Não sei, estou assim um bocado... Isto é mesmo para eu não avaliar a temperatura basal, senão eu acho que ia ficar mais, sabem, mais em pânico. Eu ia ficar mesmo... mas espera, os meus dias de fase lútea, mas estou com mais dias, mas será que não sei o quê? Assim eu estava tipo, acho que não aconteceu, acho que não foi este mês. Quando nos deixamos assim completamente desligar e entregar ao universo. Obrigada, Inês, por partilhares connosco a forma como... O tempo, foi assim uma... Voa. Esta parte foi de ouvir mesmo real, obrigada. É mesmo, obrigada. E parabéns. Sim, muitas felicidades. Inês, obrigada por partilhares este caminho. Tenho a certeza que há muitas pessoas que estão a ouvir isto e que passaram exatamente pelo mesmo. Se calhar estão no início da jornada da Inês ou então estão mesmo quase a atingir este positivo que tanto se espera, ou quem sabe até já conseguiram. Portanto, muito obrigada, Inês. Também gostávamos de agradecer à Organic India por ter estado connosco em mais um episódio e poder contribuir ativamente para a vitalidade das famílias que nos acompanham. Obrigada, façam gosto, subscrevam, partilhem e até ao próximo episódio. Beijinhos, obrigada.